uma produção Café com Geeks. Link do site na descrição. Aviso, o vídeo a seguir não tem spoiler nenhum sobre o jogo analisado. Hoje falaremos de um dos jogos mais controversos da geração passada. Não é meramente um cult classic que até quem não gosta respeita os méritos como Nier. É um jogo 100% ame ou odeie. É um jogo que conseguiu dividir os críticos em notas como 2 e 10. É um jogo com fanbase ativa grande mesmo depois de anos do seu lançamento. Estamos falando de Deadly Premonition. Em 2010, uma onda grande de reviews negativas lançou-se sobre um jogo de baixo orçamento que teve um desenvolvimento longo, problemático e trouxe uma caralhada de problemas. Nada novo, né? Casos similares acontecem toda hora. O problema peculiar é que, no meio de todas as reviews lançadas, houveram muitas reviews extremamente positivas, diversos 10, 9 e 8. O jogo chegou até a ganhar um prêmio no Guinness por ser extremamente divisivo, literalmente o jogo de terror mais divisivo já lançado. E por qual motivo algo tão bizarro quanto isso aconteceria? A resposta é simples. Deadly Premonition, também conhecido pelo título japonês Red Seeds Profile, é um clássico desenvolvido pela Access Games que infelizmente sofreu um desastre no desenvolvimento. Baseado fortemente em Twin Peaks e na cultura popular americana, é um jogo de survival horror com elementos de RPG, puzzle e aventura. Seu maior diferencial é ter um mundo aberto com pessoas que têm rotina e se comportam organicamente. Hoje em dia, com jogos como The Witcher 3, The Elder Scrolls V, Skyrim e Fallout 4, algo desse tipo pode não ser muito impressionante, mas estamos em 2010, onde apenas alguns jogos da Bethesda como Oblivion e Fallout 3 tinham essa peculiaridade, além de ser algo bem difícil de ser encontrado em jogos de terror. E como entendemos toda essa reação divisiva? Bem, entender Deadly Premonition é algo que exige uma compreensão grande de diversos fatores. O primeiro deles é a história de desenvolvimento. No início era para ser chamado de Rainy Woods, mas por semelhanças demais com o seriado Twin Peaks, acabou sendo reprojetado e recebeu um tratamento novo no visual e na narrativa. Originalmente era para ser um jogo de PSP, mas acabou sendo portado no meio do desenvolvimento para PlayStation 2, PlayStation 3 e finalmente para a plataforma final do lançamento ocidental, o Xbox 360. Isso em uma engine autoral, por uma empresa pequena. Já deve imaginar como o jogo deve sofrer de problemas técnicos com essa bagunça da porra, né? Lentidão, animações robóticas, gráficos medíocres e algumas raras travadas é o mínimo que você pode esperar do jogo. Isso mesmo na sua versão revisada Director's Cut, lançada posteriormente para PS3 e PC, usada para a criação da review. E isso afetou minha experiência? Com certeza. A primeira impressão do jogo é horrorosa, contendo em excesso todos os problemas citados e para piorar, a gente começa forçando a aprender as mecânicas de combate do jogo. Basicamente Resident Evil 4 depois de ser espancado pela fanbase inteira de Fortnite. Sem piada. Você anda normalmente, mas quando mira é forçado a parar de se movimentar, o que causa uma sensação horrível de fluidez inexistente enquanto o combate melee, que seriam as famosas armas brancas, se mostram muito mais eficientes. E parece que os desenvolvedores sabem disso, criando um sistema de durabilidade frustrante nível Breath of the Wild. Entretanto, é difícil de condenar 100%, até porque a mecânica ajuda muito na sensação de jogo retrô que ele tem. Você realmente se sente sem poder contra alguns inimigos que encontra perto do final e alguns chefões exatamente pelo fato da mecânica ser digna de um jogo do início da geração do PlayStation 2. Pelo menos ainda há uma curva de aprendizado decente. Mas aqui já vai o aviso. Se você esperar algo mais fluido como Resident Evil 4, o mais recente The Evil Within 2 ou The Last of Us, hora de sair da sala. Agora, se espera algo mais próximo de Resident Evil 1, os jogos antigos de Silent Hill ou Rule of Rose, sinta-se em casa. Logo após essa árdua introdução, você vê a segunda face do gameplay. O jogo se transforma num mundo aberto de aventura, onde você tem um horário fixo estilo Dead Rising para chegar nos objetivos da história, mas sem pressão porque não há consequência por passar do horário errado, tendo apenas que esperar o próximo dia. E um mundo aberto cheio de minigames, sidequests e collectibles para explorar. Claro que nem tudo funciona de modo convencional. As sidequests só são acessíveis em momentos específicos da rotina dos NPCs e às vezes requerem que esteja numa parte específica da história, assim como Dragon's Dogma para ativarem. Isso adiciona organicidade e faz você realmente se sentir no mundo real, onde ninguém te espera para fazer as sidequests, e adiciona uma maior sensação de vida nos habitantes da cidade, extremamente bem desenvolvidos na narrativa e especialmente nas sidequests. Contudo, torna a vida do jogador complexionista um total inferno, relativamente contornado com o sistema de espera, usado nas camas do jogo, avançando umas 2 horas por vez no mínimo, e com um Chapter Select, onde você pode escolher qual parte da história você quer jogar. Outro problema sério é o resultado do sistema de tempo, que passa apenas 2 vezes mais rápido que a vida real. Isso significa que às vezes pode ter que ficar esperando 1 hora dentro do jogo para ativar alguma missão, porque seu tempo mínimo de descanso são 2 horas dentro do jogo.
E isso é horroroso, porque corresponde a 30 minutos na vida real. Sim, 30 minutos na vida real, esperando para ativar uma missão. Posteriormente, o jogo também tem ideias de gameplay mais avançadas, mudando os personagens e tal, mas não irei detalhar tanto por motivos de spoiler. Isso enquanto seus problemas técnicos são menos presentes quanto mais próximo estiver do final. Sim, não ironicamente parece que os caras começaram a caprichar mais próximo do final do jogo. O game design do jogo tem vários defeitos. Conta com uma perseguição de carro mais lenta do mundo que chega a níveis de irritar mais que GTA San Andreas inteiro com suas perseguições, e alguns momentos bem repetitivos na história, mas eu achei suportável e não era algo que desanimava. Outro problema sério é achar sidequests com apenas um menu indicativo que realmente não ajuda muito. Entretanto, grande parte desses erros são muito culpa do fato que o jogo teve ideias novas, mas elas não tiveram tempo para serem polidas, faltando muita praticidade para acessar certos elementos do jogo que seriam muito mais divertidos se não envolvessem esperas, demoras, repetições ou problemas similares. Isso, entretanto, não atrapalha a ambientação fantástica do jogo que ainda consegue te puxar de novo e de novo. E sinceramente creio que o jogo brilha mais na parte de aventura do que de survival horror, se desconsiderar os chefões, que no geral são decentes, o surrealismo interessante dos levels e a gameplay que massageia os mais saudosistas com crise de Dead Feel Until Intelligent. Pois é nessas secções que o jogador tem contato com a melhor parte do jogo, a narrativa. Mesmo tendo inspirações claras com Twin Peaks, ainda tem uma parcela muito grande de individualidade. Com exageros dignos de jogos de Hideo Kojima, personagens extremamente caricatos mas ainda assim esféricos, e um humor autoconsciente de alguns problemas que o jogo apresenta. De início pode parecer um simples jogo de investigação e horror, mas na verdade é uma história sobre amor, obsessão, trauma, humanidade, dever e especialmente sobre a beleza da vida. Sobre como às vezes precisamos aceitar os problemas e as tristezas do nosso passado para nos tornarmos plenos e felizes. A história também se demonstra altamente imprevisível em alguns aspectos pela sua quantidade de mistério. Não é um spoiler ou outro que define a experiência inteira do jogo, e sim uma onda imensa de contexto que provavelmente não adivinhará. O mistério do jogo com certeza não se resume ao clássico quem matou ou quem causou. Isso, com intervalos de humor, exageros pesados ou um onirismo confuso constante. Uma grande confusão do que é real, alucinação ou sobrenatural, que hipnotiza qualquer jogador que esteja apto a entrar no universo deslumbrante de Deadly Premonition. A sinopse era bem simples na verdade. Uma mulher chamada Anna é morta de modo grotesco na cidade de Greenvale, crucificada em uma árvore. Para lidar com isso, chama um agente especial do FBI Francis York Morgan que dará de tudo para encontrar o assassino, conhecido como o assassino da capa de chuva, Raincoat Killer, uma espécie de lenda urbana da cidade. Também tem momentos da história que são tão retardados que parecem irônicos, mas no lugar de prejudicar a imersão da obra, meio que complementou a experiência. O uso de clichês aqui é claramente consciente e usado como uma piada muito bem elaborada, e não é algo 100% levado a sério. Isso até aumenta a sensação positiva que o jogo tem no seu mundo normal, aquele sentimento de algo mundano, do dia a dia. Isso é um fator diferente que eu acho que eu nunca vi em um jogo antes com uma execução tão boa. É um jogo com narrativa exagerada, over the top, no melhor estilo que pode esperar dos jogos do Suda Goichi. Isso tudo tem como suporte uma trilha sonora belíssima, mas também caótica e engraçada. Variamos entre músicas com jazz dramático e melancólico que o jogo fez antes de Persona 5 tornar isso legal, até cópias humorísticas de American Idiot do Green Day e músicas felizes que tomam como referência o clássico Super Mario World. Combina exatamente com a mistura de referências loucura e bizarrice que o jogo apresenta, mas sem esquecer do amor que os desenvolvedores colocaram e a seriedade que as mensagens do jogo têm. Claro que deve ter percebido esse ponto que é um jogo controverso que nem todo mundo vai gostar, especialmente por seus problemas, mas se tem um aspecto único que consegue muito feedback positivo é o protagonista. Deadly Premonition não seria o que é se não fosse por Francis York Morgan. O protagonista é extremamente carismático e bem projetado, sendo um dos principais motivos que passei pelas primeiras partes tediosas e cansativas do jogo. Ele é basicamente um agente especial da FBI muito inteligente e habilidoso, com alguns problemas para se aproximar da maioria das pessoas. Nada demais, né? Agora coloca uma esquizofrenia fodida e o fato que ele fala com uma pessoa imaginária chamada Zack. Isso parece ser só um charme adicional para a história, mas realmente é parte central do que é necessário para entender Deadly Premonition, e até uma mecânica de jogo. Quando York fala com Zack, na verdade está falando com o jogador, isso é um modo bem genial de comunicar o necessário para o mesmo. Além disso, também nos faz duvidar do que o York vê. Seria tudo real ou fruto dos problemas psiquiátricos dele? Aliás, sobre as mensagens, o diretor do jogo é um homem excêntrico chamado Hidetaka Suehiro, conhecido como Sueri ou Sueri65. É altamente comparado com Suda Goichi não só pelo número, e sim pela sua escrita. É um homem extremamente positivo que ama muito a cultura ocidental. O sonho dele na verdade era ser diretor de cinema, mas acabou indo para videogames por considerar cinema algo meio conservador e pouco liberal. Gosta de bebidas alcoólicas e é praticamente um especialista, se chamando de Drink King, o rei dos drinks.
É também um monge budista e sua filosofia aparentemente pacifista realmente é refletida no seu jogo. Um dos motivos que Deadly Premonition é uma obra tão única é do fato que ele colocou toda sua alma no projeto. É um jogo que exala sua identidade a cada passo. Foi seu projeto dos sonhos e teve diversos cancelamentos que não o desmotivou. Irônico ver mesmo Hidetaka Suehiro sendo um dos membros fundadores da Access, que a oportunidade tenha chegado tarde com um orçamento abaixo do merecido. O jogo era realmente mal polido e era para ter uma espécie de sequência espiritual lançada para as plataformas Windows, PC e Xbox One, chamado de D4, Dark Dreams Don't Die. Infelizmente, por problemas de saúde e por uma briga na desenvolvedora, o jogo foi cancelado. Ele saiu da Access Games e agora temos apenas acesso ao primeiro episódio. É um jogo ao estilo de Life is Strange, triste, mas não tenha medo. Suehiro está trabalhando em 2 jogos novos em sua empresa indie, The Good Life, um jogo que parece ter uma ênfase maior nos aspectos mundanos de Deadly Premonition, e The Missing, que temos poucas informações, mas será com a parceria da Arc System Works, que pra mim, que gosto de BlazBlue e Guilty Gear, é uma boa notícia. Por fim, sinto que seria impossível resumir um jogo tão único e fora do padrão com poucas palavras, mas acho que chegou perto a entender o que tornou essa experiência tão única e polarizante. É altamente recomendável se gosta de aventuras, narrativas densas, jogos antigos de terror, open world e ambientações únicas, ideias novas, ou simplesmente se é uma fangirl de Twin Peaks e quer um jogo licenciado da série, e se gosta de histórias over the top mas sem perder a profundidade. Alguns dos defeitos do jogo interessantemente acabam virando pontos positivos. O mundo aberto que seria desnecessário e na verdade te forçaria a ficar andando de um lado por outro, por exemplo, na verdade acaba trazendo diálogos interessantes e te faz explorar a interessante cidade de Greenvale. Ou as animações ruins que acabam virando motivo de piada às vezes. É um jogo que varia entre ser ironicamente bom, pelos seus erros extremos e engraçados na animação e em certos conceitos, e literalmente bom por algumas ideias e execuções extremamente criativas. É um clássico do Dreamcast lançado na era errada, mas que realmente é uma das experiências mais únicas que eu já tive na minha vida. Inclusive um gráfico de Dreamcast até no visual, porque olha, puta que pariu, hein. Belos gráficos! Com certeza é um dos melhores jogos da geração passada, mas é uma garantia que não é para todo tipo de pessoa, porque seus problemas realmente são um empecilho considerável na experiência. Com isso, darei uma medalha de prata, mas com um ressalvo. Enquanto na Retroview de Nier eu dei essa medalha pensando em classificar o jogo como ouro ou prata, eu dei esse prata pensando em classificar ele entre prata ou bronze. Não subestima a quantidade de problemas que esse jogo tem, mas creio que as qualidades compensam para seu público-alvo. E sobre o envelhecimento, cara, esse jogo já parecia velho quando ele lançou, imagina agora, então é bronze. Ele envelheceu relativamente mal e às vezes pode ser um pouco torturante. Só tem um último aviso agora. Os 3 ports do jogo têm seus problemas. Pegou o port PS3? Espere por frame rates baixa. Pegou o de Xbox 360? Irá lidar com o pior combate e ainda terá que ver as cutscenes que são exclusivas da versão Director's Cut de PC e PS3 no YouTube, já que apenas o Deadly Premonition original está no console. Pegou a de PC? Boa sorte tentando lidar com o port, baixando fixes e lidando com crashes. É literalmente o pior port que eu já vi e faz Dark Souls parecer ouro. E ainda com todos esses empecilhos, pra mim valeu a pena. Virou um dos meus jogos favoritos e se sentiu o apelo do jogo, é bem possível que irá gostar. Espero que estejam satisfeitos. Esse vídeo foi feito num pedido que fizeram para o canal de mais jogos de Survival Horror, e decidi que esse jogo fazia mais a identidade do que eu quero com esse canal. E vocês, o que acham de Deadly Premonition? Querem mais algum tipo de conteúdo do canal? Mande o que quiser no comentário. Agora, obrigado pessoal, blá blá blá, se inscreve, toca o sininho, vocês já sabem o que fazer. Nezek. At times we must purge things from this world because they should not exist, even if it means losing someone that you love.